Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer arrecadar até 100 milhões de reais para o Fundo Antidrogas. Como exatamente e para que esse dinheiro vai ser utilizado? Quem deu essas respostas à reportagem aqui da Gazeta do Povo foi o secretário nacional antidrogas, Luiz Roberto Begiora, em uma entrevista concedida à editora de República aqui da Gazeta, em Brasília, a Kelly Cadanos, com quem eu converso agora aqui no 15 Minutos. Esse ano nós estamos aí próximo já a 72 milhões de reais arrecadados. Grande parte disso se refere à alienação dos bens apreendidos. A meta nossa é chegar a 100 milhões ainda esse ano. Ô Kelly, o que é esse Fundo Nacional Antidrogas e como ele é abastecido, hein? O FUNAD, como é chamado, Fundo Nacional Antidrogas, ele é abastecido por dinheiro do tráfico de drogas, né? É recurso que vem de multas, de ações criminais, também tem algumas taxas, apreensão de dinheiro em espécie naquelas operações da Polícia Federal contra o tráfico de drogas e também uma parte muito significativa desses recursos que abastecem o FUNAD vem do leilão de bens de traficantes. Então, por exemplo, quando um traficante é condenado pela justiça, a justiça determina a perda dos bens, né, conseguidos por ele através do tráfico. Então, são imóveis, automóveis, enfim, uma série de bens. Esses bens são leiloados e o recurso desse leilão é revertido para esse Fundo Nacional Antidrogas, que aí abastece uma série de ações do governo federal para o combate ao tráfico de drogas, também para combater a oferta, né, de drogas ilícitas no mercado, enfim, uma série de ações para combater o próprio tráfico. A importância para a sociedade é saber que esses recursos que são alienados fruto da apreensão do narcotráfico está retornando para aplicação na segurança pública. Isso será visível, né, nas viaturas que vão ser destinadas para os estados, na aquisição também de equipamentos para a área de perícia. E essa arrecadação que eu citei aqui na abertura da nossa conversa, 100 milhões de reais, é o que o governo pretende fechar esse ano de 2019. Esse valor seria, assim, um recorde até na história do fundo, né, Kelly? Sim, Márcio, seria um recorde no fundo, sim. A gente tem anos anteriores em que a arrecadação mal passava de 50 milhões de reais, né? E nesse ano o Ministério da Justiça pretende pelo menos dobrar esse valor, né, para 100 milhões. Eu conversei com o Begiora, ele me falou que vai chegar nessa meta de 100 milhões até o final do ano. O fundo já tem cerca de 72 milhões garantidos e ainda tem alguns recursos para entrar, né, nesse Fundo Nacional Antidrogas, como, por exemplo, a conversão em reais, né, de um dinheiro apreendido com cabeça branca. Aquele traficante que é muito conhecido, né, um dos maiores traficantes do país, que foi preso, condenado, e ele tem aí 5 milhões de dólares, né, que devem entrar para o FUNAD, convertido em reais, dá ali quase 20 milhões de reais. E também tem mais 13 milhões de reais que estão parados ali em algumas varas da Justiça Federal, aguardando liberação, né? O leilão já foi realizado, esses valores estão depositados em contas judiciais e devem ser liberados para o FUNAD, isso ainda esse ano. Nos próximos dias, o ingresso previsto aí de mais 13 milhões referente a alienações de bens que foram alienados ao longo dos últimos anos e que estavam depositados em juízo aguardando o trânsito em julgado. Como a nova Lei 13.886 prevê agora que esses recursos já podem ser destinados ao FUNAD, então nós teremos esses recursos de uma única vara que transferido para o fundo brevemente. Para o ano que vem, eles também esperam dobrar de novo a meta, né? Pretendem arrecadar cerca de 200 milhões para o FUNAD. Lembrando que a maior parte desse recurso deve vir de leilão de bens de traficantes. Algumas aeronaves estão para serem leiloadas a partir do ano que vem, alguns imóveis também de luxo apreendidos em investigações contra o tráfico, tudo isso deve ser leiloado já no começo do ano para liberar recursos para o FUNAD, que deve fechar o ano que vem, segundo a estimativa do Ministério da Justiça, em 200 milhões de reais pelo menos. Quer dizer, esse ano 100, 2020, 200 milhões. E claro que isso está diretamente ligado, então, a operações da Polícia Federal, investigações. A Polícia Federal muito focada nessa questão aí da descapitalização, né, de organizações criminosas, ou seja, apreender as pessoas e apreender bens de traficantes, enfim, de grandes quadrilhas, né?
Exatamente. Inclusive, tem alguns cursos de capacitação, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas que são voltados, inclusive, para encontrar bens de traficantes. É um foco que a Polícia Federal tem dado em descapitalizar essas organizações criminosas, né? Atacar no bolso dessas organizações, desses traficantes, para diminuir o poder econômico e, assim, claro, diminuir a atuação desses traficantes no mercado ilícito de drogas. Então, essa é uma das prioridades do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, e isso reflete em mais dinheiro chegando para o Fundo Nacional Antidrogas, dinheiro que é aplicado na própria Polícia Federal e em outros órgãos de segurança, né? Então, o objetivo é nós produzir um círculo virtuoso que, na medida que serão feitas as apreensões, retorna para o Estado até 40% para aplicação nos órgãos de segurança pública, melhorando a capacidade de investigação e também de apreensão de bens e aumentando cada vez mais a arrecadação do FUNAD, a destinação para os estados e, com isso, reduzindo a criminalidade. Bom, pra gente fechar, que é exatamente nessa linha que você estava falando, né? Citando para onde vai todo esse dinheiro, então, né? Que é aplicado tanto no combate ao tráfico de drogas, mas também em capacitação e também pesquisa, né? Tudo envolvendo, claro, o combate ao tráfico de entorpecentes. Exatamente. Esse dinheiro, por exemplo, também já foi enviado, uma parte dele, para a fronteira, né, onde o Ministério da Justiça atua em uma operação integrada de combate ao contrabando, ao tráfico de drogas. A fronteira recebeu 13 milhões de reais para equipamentos, né, para essa operação, que está em 5 regiões do país atuando nas fronteiras. Então, isso já está acontecendo, nós estamos devolvendo aos estados vários recursos para aplicação na área de fronteiras, na área de segurança pública, aquisição de viaturas, né, e também a construção de uma escola de cães farejadores. E além disso, como você disse, né, pesquisa e capacitação, né? Também tem um treinamento de peritos que já aconteceu no Ministério da Justiça para capacitar peritos a descobrir novas substâncias ilícitas no mercado. Também tem algumas pesquisas, por exemplo, que vão ser aplicadas nas cidades onde está acontecendo o projeto Em Frente Brasil, que é aquele projeto do ministro Sérgio Moro para combater o crime violento. São 5 cidades no país, e essas cidades também vão receber algumas pesquisas patrocinadas pela SENAD, né, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, com esse dinheiro do fundo. Por exemplo, tem uma pesquisa que vai medir pela água do esgoto o nível de drogas, enfim, ver quais são as drogas mais utilizadas em cada uma das regiões da cidade, tudo isso analisando o esgoto dessas regiões. Também tem uma outra pesquisa que vai ser realizada, que é da prevalência de álcool e drogas nas mortes violentas no trânsito. A SENAD quer saber quantas pessoas morrem em acidentes de trânsito sob efeito de álcool e drogas, e também na mistura entre as duas coisas. Então, são muitas pesquisas que vão embasar, inclusive, a implementação do drogômetro, aquele aparelho muito similar ao bafômetro que a gente já usa no país, e o Ministério da Justiça quer implementar um aparelho chamado drogômetro para medir nos motoristas a incidência ou não de entorpecentes, né, de drogas, enfim. Então, uma série de pesquisas, uma série de treinamentos que são patrocinados com esse dinheiro obtido através da venda de bens de traficantes e apreensão de dinheiro do tráfico. Legal. Mais detalhes na reportagem da Kelly Cadanos na Gazeta do Povo. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. E quem vai custear para a Previdência esta deficiência, que foi bem lembrada, será o trabalhador desempregado, aquele que recebe o salário-desemprego e vai ser taxado com um imposto de 7,5%. O parlamento está incomodado com esse processo? Tem todo o direito, legitimidade e representatividade de mudar. Não tem nenhuma dificuldade em relação a essa situação. Para estimular a contratação de jovens pelo programa Verde e Amarelo, que a gente já falou várias vezes aqui, inclusive no podcast 15 Minutos, o governo vai testar um modelo de desoneração da folha que pode significar renúncias fiscais na ordem aí de 11 bilhões no período de 5 anos. Mas apesar de abrir mão desses recursos, né, para mirar na geração de emprego, o executivo não vai sair no prejuízo, não.
Mas por quê? Quem vai explicar aqui é a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta. Fernanda, quer dizer que o governo apresenta esse projeto, no qual ele prevê a renúncia fiscal, ou seja, a perda de arrecadação, mas ao mesmo tempo o governo também vai conseguir arrecadar com o projeto Programa Verde e Amarelo? Como é que vai funcionar isso, hein? Oi, Márcio. Então, é bem isso. Para poder abrir mão desses recursos, né, de desonerar a folha de pagamento para estimular a contratação desses jovens, o governo bolou uma contrapartida, que é a taxação do seguro-desemprego. E através dessa taxação, ele vai ganhar praticamente tanto ou mais do que ele vai abrir mão. Então, o caixa ali, se você ficar fazendo uma análise bem básica ali, vai entrar mais dinheiro do que o governo vai deixar de arrecadar. Com a desoneração, né? Exatamente. E você, na reportagem que assina sobre esse assunto aqui na Gazeta, você falou aí que essa compensação vai entrar igual ou até mais dinheiro do que vai sair, né? Vamos dizer assim, com as desonerações. Mas o que dizem as projeções, assim, vai fechar a conta, então, nesse sentido? Você conversou com uma fonte também sobre esse assunto, né? A Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado Federal, e eles estão aí sempre analisando as contas públicas, eles fizeram esse estudo, né? Foram ver quanto que o governo ia perder de arrecadação e quanto ele ganharia com a contrapartida. E aí tem um primeiro problema, né? A meta do governo é de gerar 1.800.000 empregos no período do programa, né? Ele começa em janeiro de 2020, a adesão vai até dezembro de 2022, mas os contratos têm prazo de 24 meses. Então, vamos considerar o limite dezembro de 2024. Sim. Mas hoje, né, no dia que a gente está gravando esse podcast, quarta-feira, os portais UOL e o Globo revelaram um estudo interno do Ministério da Economia que nem eles têm essa projeção tão otimista, né? Da geração de empregos. Eles estimam que só gere 15% dessas vagas. Então, assim, é uma medida para estimular a contratação? Tem como garantir que isso vai acontecer? Não. Nas contas do governo, se todas as vagas forem ocupadas, a renúncia fiscal é estimada em 10,6 bilhões. Certo. Nas contas da IFE, pouquinho mais. A Instituição Fiscal Independente, né? Exatamente, é um pouquinho mais. O governo abriria a mão de 11,3 bilhões no período de 5 anos. Só que a IFE foi lá e fez mais 2 cálculos vendo caso esse 1.800.000 vagas não sejam ocupadas. Então, eles fizeram um cenário para 900.000 vagas. Isso quer dizer que o governo terá renunciado a 5,7 bilhões. E se só houvesse 450.000 vagas ocupadas, seria uma renúncia de 2,8 bilhões. E isso que eles estão sendo muito mais otimistas do que esse próprio documento interno do Ministério da Economia revela, porque eles já falam que só podem ser gerados, de fato, 15% dessas vagas. Então, 270.000 empregos. É uma coisa controversa. Aí tem o outro lado, né? Que é como é que vai arrecadar dinheiro. Então, para financiar o programa, o governo compensa essa renúncia fiscal com uma arrecadação extra graças à taxação de seguro-desemprego. A regra estabelece que vai ser criada uma alíquota permanente de 7,5% de contribuição previdenciária que vai incidir sobre esses valores pagos como seguro-desemprego. Então, você recebe seu seguro-desemprego, tem essa retenção de 7,5% do valor do benefício, que vai para a conta do INSS, né? Lembrando que temos um sistema de repartição, é para todo mundo esse bolo. E esse tempo que você está recebendo o seguro-desemprego e tendo o valor descontado para aposentadoria, vai contar no cálculo da sua aposentadoria. Porque a inclusão previdenciária não é taxação. Nós estamos permitindo, e eu concordo com a CUT nesse aspecto, e com as demais centrais sindicais, nós estamos permitindo que haja uma antecipação da aposentadoria. O cidadão, na hora em que faz a sua contribuição, ele vai se aposentar mais cedo, porque ele contribuiu mais tempo. Essa é a lógica do processo. Mas hoje em dia, a gente só recebe seguro-desemprego, quem tem direito, de 3 a 5 meses, dependendo do tempo de casa. Então, não é assim um grande tempo que vai contar para sua conta de aposentadoria. Diferença. E ao mesmo tempo, daí, no caso, você falou das projeções, não dá para não é possível o governo garantir quantas vagas serão geradas com o programa, mas essa questão da taxação do seguro-desemprego... Sim, isso é mais fácil de calcular, porque você consegue ver ali quantas pessoas mais ou menos estão recebendo, seguro-desemprego, o valor médio do benefício. O governo não fez uma conta muito certa, mas ele fala ali, já deu entrevista, já deu declarações dizendo que acredita que vai arrecadar 12 bilhões. Com essa taxação. Com essa taxação, esse dinheiro que vai
para a aposentadoria, para o INSS. A IFE já calculou diferente, já acha que esse valor pode chegar a 12,7 bilhões em 7 anos. Em 5 anos, 5 anos. Então, assim, quais são as diferenças, né? O valor, a quantidade de parcelas que as pessoas vão receber, o valor médio do benefício e também o estoque. O termo econômico é feio, né? Estoque de beneficiários. Então, o que quer dizer? Pode ser bom, por um lado, se você imaginar que só tem acesso ao seguro-desemprego quem teve no mercado formal, então será que vai aumentar realmente o trabalho formal, mas daí vai ter aquela oscilação natural de mercado de trabalho que acontece? Então, eles já estimam que o número de desempregados pode passar de 6,9 milhões em 2020 para 7,4 milhões em 2024. É por isso que tem essa variação e o cálculo deles prevê uma arrecadação maior. Mas é daí que nasce a compensação da renúncia fiscal, da desoneração da folha. Por que o governo vai arrecadar, né? Fernanda Trisotto, obrigado mais uma vez pela participação aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até, Márcio. Termina aqui mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Fernanda Trisotto, agora há pouco, você ouviu trechos de uma participação do Rogério Marinho, que é secretário especial do Trabalho do Governo Federal, numa audiência na Câmara dos Deputados, falando exatamente sobre essa polêmica envolvendo a taxação do seguro-desemprego, e ouviu também as reclamações, as contestações do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a propósito do tema. Bom, o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!